Senhor. Eu quero começar o culto lendo o Salmo 95. Se você quiser encontrar, ele tem como título assim: Convite a louvar o Senhor. Eu vou ler até o versículo 6. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, grande obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém? Eu convido a igreja para que seja de pé, e você que está em casa cultuando a Deus conosco, também fica de pé, adorando o Senhor com essa canção que tem
Deus que sempre existiu e sempre existirá. Nós te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome, o nome das estrelas, o Deus criador de todas as coisas, o nosso Deus, o único e verdadeiro Senhor. E a nossa alma canta e exalta a ti, Senhor. Senhor dos mares, toda a criação.
Mesmo antes do mundo existir, tu já eras Deus. Nós te adoramos, Senhor, ó Deus Santo, e queremos, ó Pai, te adorar, não por aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, mas por quem tu és, ó Pai, por quem tu és, Senhor. Porque quando nós te conhecemos, Pai, quando nós nos chegamos a ti, conhecemos quem és Deus, o nosso coração, ó Pai, se entrega a ti, reconhece que tu és Deus e te adora por quem tu és, Pai. E assim, ó Pai, nós queremos viver, te adorar, viver para o Senhor, reconhecendo quem tu és. Louvado é o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar na igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós nesta noite. Amém, queridos? Que bom estarmos juntos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está conosco aqui neste tempo, mas também quero louvar a Deus por você que está sintonizado conosco através das redes sociais. Louvamos a Deus por cada vida, por cada família que o Senhor Deus tem reunido nesta noite para a adoração e para o louvor ao teu santo nome. Palavra de Deus, queridos, quero compartilhar o coração da igreja nesta noite. Está embasada no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3, nós estamos compartilhando com a igreja uma série de mensagens que tem como tema como vivermos com sabedoria. Para tanto, nós estamos olhando para estes 8 versículos, os primeiros versículos do capítulo 3, quando Salomão relata que há um tempo determinado e há um tempo específico para todo propósito debaixo do céu. Hoje à noite eu quero dar continuidade às nossas reflexões, olhando juntamente com os irmãos para a segunda parte do versículo número 7. Acompanhe comigo na sua versão. Depois de, no versículo 1, Salomão dizer que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu, no versículo de número 7, ele diz que há um tempo de rasgar e um tempo de coser. Há um tempo de estar calado e um tempo de falar. Hoje à noite, meus irmãos, eu quero pensar sobre este tempo descrito por Salomão na segunda parte do versículo de número 7, quando ele diz que há um tempo específico nas nossas vidas de nós falarmos, de nós expressarmos a nossa opinião, de nós comunicarmos através da nossa fala. Mas há um tempo também de estarmos calados, um tempo onde o silêncio deve ser a nossa melhor companhia. E eu sei, queridos, que esta é uma mensagem
que se apresenta como um desafio para todos nós. Isso porque nós vivemos em uma sociedade muito acostumada com aquilo que eu quero chamar de soluções imediatistas. É muito comum você perceber pessoas que querem uma solução imediata para os seus problemas. E nós percebemos alguns sinais desse desejo, dessa ambição por parte de muitas pessoas naquilo que tem sido comercializado. Por exemplo, é muito comum as pessoas adquirirem colchão ou sofá que traz como promessa aliviar a tensão do corpo. Aliás, recentemente eu vi a notícia de uma pulseira que está vendendo muito, e uma pulseira da qual os seus idealizadores prometem que ela tira a ansiedade, inclusive a ansiedade de crianças. Pastor, mas você é contra essas coisas? Não. Só estou dizendo a você que essas coisas revelam um pouco do espírito da nossa época. As pessoas querem uma solução muito imediata para os seus problemas. E isso tem se refletido até mesmo na mensagem que é pronunciada do púlpito de muitas igrejas. Há pastores, meus irmãos, que têm prometido a solução dos seus problemas simplesmente pelo fato de você passar por uma campanha. 40 dias de oração, está tudo resolvido. 40 dias de vigília, de um propósito, e os seus problemas se acabaram. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos orar sem cessar. Mas a Bíblia não promete que todos os nossos problemas seriam resolvidos de imediato, ou na hora que nós gostaríamos que eles fossem resolvidos, simplesmente pelo fato de cumprirmos uma agenda, uma campanha de dias determinados para a oração. É muito bom orar e as campanhas devem ser feitas, mas cuidado com esse espírito de alguém que quer encurralar Deus, de alguém que se coloca na presença de Deus porque tem o desejo de que os seus problemas sejam resolvidos num único toque. Quando nós olhamos, queridos, para o Evangelho, quando nós olhamos para a verdade da palavra de Deus, nós percebemos que isso não se encaixa com a vida cristã. Por isso, quando estamos falando sobre vivermos com sabedoria, estamos falando de uma mensagem que vai mexer com o nosso comportamento, uma mensagem que vai, talvez de uma maneira sutil, tocar em áreas da nossa vida, das quais nós queremos velar e esconder. É preciso uma mudança de mente, para que haja, consequentemente, uma mudança de atitude. E ninguém vive com sabedoria, meus irmãos, se não aprender a mudar os seus hábitos, a olhar para dentro de si, identificar quais são os equívocos, quais são os erros e quais são as atitudes e comportamentos que estão nos impedindo de vivermos com sabedoria. Hoje à noite, olhando para este texto da palavra de Deus, quero pensar sobre um ponto que é dificílimo para todos nós. Quero pensar com você sobre o tema da fala. Como é difícil controlarmos a nossa língua. Por isso, o tema desta mensagem e o princípio que quero compartilhar com os irmãos desta noite é o princípio de que só vive com sabedoria aquele ou aquela que sabe controlar a sua língua. Salomão diz no versículo 7: há um tempo de estar calado e um tempo de falar,
Ou seja, o sábio é aquele que sabe identificar esse tempo. O sábio, ele tem não apenas o controle da sua língua, mas ele sabe qual é a hora devida de falar, o que falar, como falar. Mas ele sabe também que há alguns momentos na sua vida que, ao invés de falar, é preciso guardar silêncio. Muitas pessoas dizem que aquele que cala, consente. Eu concordo, queridos, que há momentos da nossa vida que nós não podemos nos calar. Não podemos nos consentir com o erro, com o pecado. Não podemos ser omissos diante de uma responsabilidade que Deus requer de cada um de nós. Mas nem sempre isso se faz uma verdade. Nem sempre aquele que cala consente. Aliás, aquele que é sábio sabe que há momentos na sua vida onde ele não deve pronunciar palavra alguma, porque do contrário ele vai impedir o agir de Deus. A Bíblia diz, queridos, que as palavras, elas são devidamente poderosas. Por exemplo, há palavras que têm o poder de trazer cura, há palavras que trazem alívio para a alma, há palavras que trazem alegria e até mesmo um novo ânimo. Por isso que em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, a Bíblia diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e saúde para o corpo. Mas há também aquelas palavras que são bem utilizadas, aquelas palavras que são colocadas no lugar certo, e elas são portadoras de vida, de esperança. Mas há também aquelas que trazem consigo morte e destruição. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que tanto a morte como a vida estão no poder da língua. Você já parou para pensar sobre isso? A sua língua, a sua palavra, meu querido, tem o poder tanto de gerar vida, como também de gerar morte. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. A Bíblia diz que, ao invés de construir, há palavras que destroem. Ao invés de fortalecer laços, há palavras que desunam, que separam. Ao invés de aproximar as pessoas, há palavras que afastam. Por isso nós precisamos ter muito cuidado no nosso falar excessivo. Cuidado com pessoas que falam demais. Cuidado com pessoas que não têm a capacidade de ouvirem. Isso me lembra uma frase de Johannes Goethe, um poeta, que disse certa vez que o falar é uma necessidade, mas o ouvir é uma arte. Ouvir é uma arte que nós precisamos cultivar. Não apenas escutar aquilo que o outro está dizendo como um mero som, como uma mera frase, mas abrirmos o nosso coração para entendermos e para recebermos aquilo que o outro está dizendo. Quantos casais, queridos, entram em fracasso porque se esquecem de ouvir ao outro? Quantas famílias estão caminhando de mal a pior porque dentro do lar eles falam e muitas vezes falam em momentos onde não deveriam falar, de uma forma excessiva, de uma forma descontrolada. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 19, que no muito falar não falta a transgressão, mas o que modera os seus lábios, esse é prudente. Hoje à noite eu quero pensar com você sobre como e quando não devemos falar. Se você olhar para este versículo de Eclesiastes capítulo 3, o versículo 7,
Salomão diz que há um tempo de falar, mas ele diz também que há um tempo de estar calado. Hoje à noite eu quero pensar com vocês sobre esta primeira parte do versículo. Que tempo é este que Salomão está nos dizendo? Quando é, queridos, que nós não devemos falar? Quando é que nós devemos guardar silêncio? E não devemos emitir os nossos juízos ou as nossas opiniões? Quantas amizades se desfazem quando esses princípios não são seguidos? Quantos casais enfrentam grandes crises por causa do peso da palavra dita de forma errada ou no momento inconveniente? Eu tenho visto, queridos, muitos parentes e até mesmo amigos se degladiarem por causa da imprudência no que diz respeito à sua fala. Talvez você que está me ouvindo nesta noite esteja se perguntando: pastor, como e quando nós não devemos falar? Primeiro, não fale nada pela carne. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia comigo nesse texto, na palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. O que Paulo está dizendo, queridos, é que todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, eles têm no seu coração o Espírito Santo de Deus, e eles não são mais conduzidos pela sua carne. A palavra carne na Bíblia, ela vem do grego sarx, e traz o seu sentido de natureza pecaminosa. A carne são os nossos velhos hábitos, a carne são os nossos velhos comportamentos. Por isso, querido, não é aceitável uma pessoa que se converte, uma pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, continuar agindo da mesma maneira. O apóstolo Paulo diz que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai ser dominado mais pela carne. Por isso que em Gálatas capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que aquele que semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não basta apenas estar na igreja, não basta apenas conhecer a palavra de Deus, é preciso andar no Espírito. É preciso, queridos, crucificarmos a nossa carne e não deixarmos que o velho homem, que a velha natureza venha à tona todas as vezes que nós temos que falar. Quantas vezes nós percebemos pessoas que se convertem, pessoas que passam pelo batismo, mas não permitem o Espírito Santo de Deus trabalhar na área do seu falar. Quantas vezes, queridos, nós retrocedemos na nossa vida cristã, porque nós continuamos com as mesmas palavras, com as mesmas expressões após a nossa conversão. A Bíblia diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. E a Bíblia diz que toda palavra frívola que o homem pronunciar,
dessa ele também terá que prestar juízo. Por isso você deve guardar silêncio todas as vezes que a sua carne tentar aflorar, todas as vezes que você perceber que a sua velha natureza, aquele hábito de ser intransigente, aquele hábito de ser duro, aquele hábito de usar palavras chulas do velho homem, da velha natureza, todas as vezes que isso vir à tona, você deve guardar silêncio. Porque, como eu disse, queridos, no início desta mensagem, nada acontece instantaneamente, é um processo. E você que é um novo convertido, você que tem pouco tempo de caminhada cristã, é preciso que você cuide muito desta área, porque com certeza em momentos de tensão, em momentos de um diálogo talvez muito acirrado, a velha natureza, os velhos hábitos vão querer vir à tona. E é nesse momento que você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus domínio próprio e guardar a sua boca de pronunciar más palavras. O salmista, no Salmo 141, versículo 3, ele faz uma oração, quando ele pede a Deus dizendo: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar aquilo que eu não devo. Essa, queridos, é uma oração sábia. Todas as vezes que nós percebemos que a nossa carne está aflorando, este é o momento para que possamos ficar em silêncio. Outra coisa, segundo lugar, como e quando não devemos falar? Não fale nada que não edifique. Não fale nada, querido, que não vá construir algo de bom na vida do outro. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim que a sua palavra transmita graça a todos aqueles que te ouvem. O grande desafio nosso, queridos, é não usarmos as nossas palavras sem pensar. Ou seja, todas as vezes que você for falar algo, todas as vezes que você for fazer um comentário, quer seja com uma única pessoa, ou quer seja diante de uma grande multidão, a primeira pergunta que você deve fazer: esta palavra edifica? Esta palavra constrói algo de positivo na vida do outro? Ou será que esta palavra não vem para destruir? Ou será que esta palavra não vem para ridicularizar? Ou será que esta palavra não vem para ofender, para diminuir o outro? Quantas vezes, queridos, a nossa palavra, ao invés de construir algo de bom na vida do outro, ela acaba por ferir? E quantas pessoas estão hoje vivendo um fracasso na sua história porque estão reféns de palavras negativas que ouviram no seu passado? Aliás, meus irmãos, nós como pais, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos aos nossos filhos. Uma palavra negativa, ela pode minar todo o potencial de uma criança. Uma palavra de depreciação, ela pode colocar a perder todo o potencial de uma mulher, de um jovem, de um homem. A Bíblia diz que nas nossas palavras há um poder tremendo. E quantas vezes, queridos, nós como pais erramos, nós como casais erramos, porque pronunciamos palavras de condenação, palavras de juízo em relação ao nosso próximo. Todas as vezes que você for pronunciar algo a alguém, a primeira pergunta que você deve fazer: será que esta palavra vai construir algo de positivo? Porque a questão, queridos, não é se a nossa palavra vai construir ou não. Porque grave isso, toda palavra, ou ela constrói, ou ela destrói. Nenhuma palavra é neutra.
Por isso que há uma seriedade muito grande na pregação. Por isso que há uma seriedade muito grande naquele que discipula, naquele que evangeliza, naquele que lidera. Porque as palavras que saem da nossa boca, elas têm tanto poder de edificar, de construir, como também de derrubar. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:29: não saiam da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação. Terceiro lugar, não fale nada quando você estiver com raiva. A raiva, queridos, é um sentimento natural a todos os seres humanos. É impossível alguém passar por esta vida e não sentir raiva. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 26: irai-vos, mas não pequeis. O problema é quando você dá vazão à sua raiva, e aí você usa a sua raiva para agredir alguém, para ofender o seu próximo. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas discussões, queridos, não teriam um ponto final já no seu início, se nós levássemos a sério este princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra branda, que a palavra calma, ela tem o poder de desviar o furor. Ou seja, todas as vezes que uma pessoa vir diante de você com uma palavra dura, tentando te ofender, tentando te desprezar através da sua fala, mantenha a sua calma. Se de repente a raiva, se a indignação tomar conta do seu coração, procure responder a esta pessoa de uma maneira branda, porque a Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela vai suscitar a ira. A palavra dura é como você jogar álcool ou gasolina numa chama de fogo. Aquele incêndio vai se tornar ainda mais inflamado. Por isso nós precisamos ter muita sabedoria quando nós somos ofendidos pela palavra de alguém. É preciso contar até 3, às vezes até 5, até 10, quantas vezes necessário for, para que aquela discussão não tenha o poder de tirar a sua paz, de minar a sua alegria. Quarto lugar, não fale nada que você venha a se arrepender mais tarde. Isso é muito interessante, queridos, porque muitas vezes nós sabemos que aquilo que nós estamos prestes a dizer será fruto de arrependimento no futuro muito próximo. A gente sabe que aquela palavra não convém, a gente sabe que aquela palavra vai ter que ser consertada, mas mesmo assim a gente diz, mesmo assim a gente pronuncia. Aliás, diz muitas pessoas: eu não posso levar desaforo para minha casa. E veja comigo o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 10, versículo 19: na multidão de palavras não falta transgressão, mas aquele que refreia os seus lábios, este é prudente. Cuidado, querido, cuidado para você não falar aquilo que trará grandes prejuízos para a sua vida. Talvez você fala na hora errada, da maneira errada, e esta palavra pode gerar morte. Muitas vezes é desnecessário, inconveniente dizer aquilo que pensamos. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre você precisa dizer aquilo que você pensa. Há momentos que esse dizer o que pensamos vai trazer apenas desgaste e não vai nos levar a nada. Há ocasiões em que essa é a melhor maneira de ajudar alguém a amadurecer e enxergar determinadas realidades de um ponto de vista diferente. Ou seja, há momentos que quando você guardar silêncio,
você vai estar ajudando a outra pessoa. Se em alguns casos calar é sinal de prudência e maturidade, em outros casos, se calar é demonstração de omissão e fraqueza. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com esta mensagem. Às vezes é necessário que você se cale, e esse se calar é algo que Deus requer da sua vida. Mas há momentos que esse se calar não vai ser sinal de prudência e nem de maturidade, mas demonstração de omissão e demonstração de fraqueza. Por isso, queridos, que não há regra definida. Tudo, quando se fala do nosso falar, depende do contexto, depende da situação do momento. Por isso, a grande questão não é falar ou se calar, mas é saber o que a circunstância que nós estamos vivendo exige de cada um de nós. Não fale nada que você venha se arrepender depois. Guarde silêncio. Ore. Fale com Deus. Ouça o que o outro tem para lhe dizer. Mas não fale nada que possa te trazer um prejuízo grande em seu futuro. Quinto lugar, não fale, ou seja, fale na hora certa e no momento certo. Não fale no momento errado e da maneira errada. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, ele diz: portai-vos com sabedoria para a construção de fora, e aproveitai as oportunidades, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quantos aqui gostam de cozinhar? Vamos só. Amém. Algumas irmãs, alguns irmãos também. Cozinhar, queridos, é uma arte. E é interessante como o detalhe do tempero na cozinha faz toda a diferença. Às vezes você come uma comida simples, mas o tempero daquela comida é tão requintado, é tão sutil, e aquela comida traz um sabor extraordinário. Ela enche o nosso paladar, ela alegra a nossa alma. E do contrário também acontece muitas vezes. Às vezes você se prepara com um prato muito chique, e um prato tão bem ornamentado, mas quando você come, quando você degusta, você percebe que faltou o tempero. Às vezes faltou um pouquinho de sal, ou sobrou um pouquinho de pimenta, não estava no ajuste. E aí mesmo aquele prato que foi talvez gasto tanto tempo, tantos recursos, aquele prato tão bem decorado, não tem um gosto tão bom, e não desperta de uma maneira tão significativa o nosso apetite. Isso acontece também, queridos, com as nossas palavras. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Ou seja, cada momento exige um tipo de palavra, cada momento exige um tom de voz, cada momento exige de você uma sabedoria e um discernimento. Por isso você não pode falar da mesma maneira em todas as situações. Você que é pai vai entender bem o que eu estou dizendo. Há momentos que você tem que ter uma voz mais leve com o seu filho, mas há momentos que você tem que ser mais firme. Há momentos que a sua palavra tem que ser mais dura. Há momentos que você não tem que falar nada com o seu filho, apenas agir. Isso quando você já falou, quando você já explicou. Há momentos quando apenas um olhar em relação ao seu filho vai falar muito mais que muitas palavras. E nós que somos pais, e você que é pai de muitos filhos, sabe que às vezes a mesma forma de falar com o filho
não tem o mesmo efeito quando você fala com um outro filho. Não é verdade? Às vezes você usa as mesmas palavras, às vezes você usa o mesmo tom de voz, você compartilha os mesmos exemplos, e um filho obedece, um filho entende, e às vezes o outro não. Isso se dá, queridos, por causa da nossa capacidade de sermos exclusivos. Ninguém é igual a ninguém, ninguém entende da mesma maneira. Por isso que quando nós estamos falando com um filho, às vezes aquela forma de conversar não funciona para o outro. E assim também acontece nos vários relacionamentos da nossa vida. Há uma hora certa para falar com os seus funcionários. Há uma hora certa para discutir o conflito na relação conjugal. Há uma hora certa de corrigir os filhos. Quantas pessoas, queridos, às vezes erram, porque falam aquilo que é certo, mas no momento errado. Quantos pais, quantos casais expõem um ao outro publicamente, quando às vezes querem discutir a relação na companhia de outras pessoas. Você conhece alguém assim? Às vezes está todo mundo reunido, um grupo de amigos, no meio da família, e de repente um casal começa a apontar o defeito do outro. Não é lugar, não é momento. Alguém já disse que nós devemos elogiar em público e corrigir em secreto. Creio que este é um princípio importantíssimo para nós aplicarmos no nosso seio familiar. Quantas vezes, queridos, nós falamos aquilo que é certo, mas no momento errado. A Bíblia diz que nós devemos ter a nossa palavra temperada com sal, para sabermos como devemos responder a cada um. Sexto e último lugar, nunca fale nada se não tiver nada a dizer. Ou seja, você não tem obrigação de falar quando você não tem um conteúdo. Você não tem obrigação de falar quando você não tem uma opinião sobre determinado assunto. Não fale nada se não tiver nada a dizer. Quantas vezes, queridos, nós somos constrangidos a termos que emitir a nossa opinião, ou termos que falar quando nós de fato não dominamos um assunto, ou quando nós não queremos falar sobre determinado assunto. E esse é o princípio que você deve aplicar à sua vida sempre. Você não é obrigado a falar sempre. Você não é obrigado a ter uma opinião sobre todos os variados assuntos que existem. Você tem o direito de manter silêncio. Você tem o direito de guardar a sua opinião em determinados assuntos apenas para você. Quem disse que você tem que dizer tudo o que você pensa? Quem disse que você tem que compartilhar tudo o que está no seu coração? Isso não é ser falso. Jesus disse que nós devemos ser simples como uma pomba e prudente como as serpentes. Nem tudo, queridos, que Jesus sabia, Ele disse a todo mundo. A Bíblia diz que houve coisas que Jesus disse apenas aos seus discípulos. Houve coisas que Jesus não ensinou aos religiosos, aos fariseus. Havia coisas que Jesus dizia aos seus discípulos na intimidade, no secreto. E houve coisas também que Jesus não disse aos seus discípulos, porque Ele disse aos discípulos que Ele tinha muitas coisas para lhes dizer, mas eles ainda não estavam prontos. Por isso o Espírito Santo haveria de guiá-los em toda a verdade. Veja que princípio de sabedoria que nós aprendemos com Jesus, queridos. Às vezes nós temos algo para dizer, mas as pessoas não estão prontas para ouvir.
Jesus entendeu isso em relação aos seus discípulos. Jesus entendeu que a sua fala seria compreendida até um certo momento. Jesus entendeu que havia mais ensino para ser pronunciado, mas o coração e a mentalidade dos discípulos ainda não estavam prontos. E no momento oportuno, quando eles estivessem no estado de mais maturidade, então o Espírito Santo de Deus haveria-lhes de confirmar estas verdades no coração. Há coisas que você, pai, não deve ensinar para os seus filhos hoje. Deixe-me ser mais claro com você. Há coisas que uma criança de 5 anos não deve ouvir. Mas há coisas que um adolescente de 13, de 14 precisa saber. 2 erros, queridos, que acontecem muito dentro da família. Pais que às vezes querem ensinar coisas que os filhos ainda não devem saber. E pais que deveriam ensinar coisas que os filhos devem saber, mas se omitem. Não querem tocar no assunto. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai. Se você não tocar em todos os assuntos com os seus filhos, os colegas da escola tocarão. E muitas vezes tocarão de uma maneira errada. Você, pai, você, mãe, deve ser o melhor amigo do seu filho. Você que tem pai adolescente, muito cuidado nesta área. É preciso que você fale, que você converse com o seu filho, que você o responda tudo aquilo que de ti ele deseja saber. Aliás, queridos, este é um princípio que se aplica em matéria de educação. Ensine para o seu filho, ou discuta com o seu filho aqueles assuntos que ele te perguntar. Tudo que o seu filho te perguntar, responda. Peça a sabedoria de Deus, uma linguagem apropriada, para que você não gere mais confusão na cabecinha dele. Mas tudo que o seu filho te perguntar, responda. Se você não sabe, ore e busque discernimento à luz da palavra de Deus. Agora, não fale nada dentro da sua família ou fora dela, se você não tiver algo a dizer. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 27 e 28, que aquele que retém as palavras possui conhecimento, e aquele que é sereno de espírito é um homem de inteligência. Em Provérbios 17, 28, a Bíblia diz que até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios, sábio o é. Não fale qualquer coisa, simplesmente pela cobrança que as pessoas impõem sobre você, que você tem que falar, que você tem que opinar, que você tem que revelar os seus pensamentos. Seja sábio, querido. Aprenda a falar apenas quando o Espírito Santo de Deus exigir algo maduro, algo edificante, algo coerente através de você. Se tiver que exortar ou corrigir, que você fale chorando. Se tiver que exortar alguém, que você fale com dor, mas fale com amor, fale com temperança, nada além do necessário. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 32, maior é aquele que domina o seu espírito do que aquele que domina uma cidade. Por isso que Tiago, ele diz que aquele que refreia a sua língua, ele é capaz de refrear todo o seu corpo. Quarta-feira que vem, queridos, nós iremos dar continuidade. Conversar com os irmãos na próxima quarta-feira sobre quais são os momentos em que nós devemos falar e como nós devemos falar.
Hoje à noite eu quero que você pense sobre estes 6 princípios da palavra de Deus, de momentos que nós devemos guardar silêncio e pedir que o Espírito Santo de Deus possa realmente apaziguar o nosso coração. Não se esqueça disso, querido. Haverá momentos que você vai desejar gritar. Haverá momentos na sua vida que você desejará falar tudo e mais um pouco. Mas é preciso guardar silêncio, para que você não impeça o agir de Deus na sua vida. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua família e que você possa realmente viver debaixo desse espírito de sabedoria, sabendo controlar a sua língua e falar apenas quando nos convém. Se coloque de pé. O equipe de louvor se aproxima. Quero convidar você a encerrar esse culto conosco, adorando a Deus com mais esta canção. Esta canção que fala do nosso Deus, um Deus de promessas. É um Deus que tem planos, projetos para as nossas vidas. Isso me faz pensar, queridos, que a única coisa que impediu a nação de Israel de realmente entrar na terra prometida e não viver as promessas de Deus foi porque eles não cuidaram das suas palavras. Eles murmuraram quando deveriam adorar a Deus. Eles adoraram outros deuses quando eles deveriam exaltar apenas o seu Criador. Eles se levantaram contra Moisés quando eles deveriam apoiar a sua liderança. E eles usaram as suas palavras de uma maneira frívola. E eles falaram tudo aquilo que não convinha. Por isso Deus permitiu que toda aquela geração perecesse no deserto, com exceção de Josué e Caleb, simplesmente porque eles não usaram com sabedoria as suas palavras. Que você possa, querido, cooperar com Deus, que a sua palavra, que a sua maneira de falar não impeça o Espírito Santo de Deus de agir sobre a sua vida, mas que você seja um cooperador, que você seja um ajudador, para que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, todas as promessas que estão na sua palavra. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar com você. Alegria
momento deste tempo conosco, ou se você, querido, está sintonizado conosco através das redes sociais, eu quero orar com você neste momento. Eu quero colocar a sua vida, colocar a sua casa diante do altar do Altíssimo. Talvez você tenha sido alvo de uma má comunicação dentro do lar. Talvez você tenha sido alvo de palavras duras, de palavras de humilhação, palavras que com certeza você não merece ouvir, palavras que não te definem, palavras que não dizem quem de fato você é. Mas talvez você tenha sido alvo destas palavras e o seu coração está triste nesta noite. Você quer colocar a sua alma, você quer colocar a sua família diante de Deus. Talvez você, querido, tenha reconhecido nesta noite que precisa de mais sabedoria no seu falar. Talvez você é aquela pessoa que tem usado a sua fala para ofender, para ferir, talvez até mesmo contra a sua vontade. Por vezes você magoa aquele a quem mais você ama, porque fala quando não convém, às vezes fala de uma maneira impensada e usa palavras que não edificam, palavras que não constroem nada de positivo na vida do seu próximo. Eu quero dizer para você, querido, nesta noite, que ninguém é perfeito no falar. Todos nós precisamos crescer. Todos nós, querido, precisamos melhorar. E sábio é aquele que reconhece aonde ele precisa de ajuda de Deus na sua vida, e quais são as áreas, quais são os erros que ele precisa superar. Por isso ele suplica ao Senhor como salmista, no Salmo 141, versículo 3, dizendo: Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar aquilo que eu não devo. Se você quer fazer esta oração, querido, eu convido você, aonde você está, fechar os teus olhos e abrir o seu coração e dizer: Deus, me ajuda. Pai, que o teu Espírito Santo tenha realmente o controle sobre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa dominar o nosso ser, que a nossa palavra seja uma palavra temperada, uma palavra oportuna. Deus, nos ajuda a falarmos de uma maneira que convém, e quando a palavra não é temperada com sal, quando esta palavra não trará algo de positivo na vida do outro, Pai, que o Senhor nos ajude a guardarmos silêncio, nos ajude, Pai, a agirmos como disse Salomão: há um tempo de falar, mas há um tempo também de guardarmos silêncio, e há um tempo, ó Deus, de estarmos calados e deixarmos que o Espírito Santo de Deus possa falar sobre as nossas vidas. Ah, Deus, nos ajuda, supre, Pai, as nossas limitações. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sábios no seio do nosso lar, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos amigos, com os nossos parentes, na educação dos nossos filhos. Que o Senhor nos dê, ó Deus, realmente a sabedoria, e que a nossa palavra seja sempre uma palavra de edificação na vida do nosso próximo. Recebe, Pai, nesta noite todo o nosso louvor. Dá-nos, ó Deus, o restante de semana abençoado. Continua, Pai, guardando as nossas vidas, e que nós possamos a cada dia tomarmos posse das Tuas promessas. Livra-nos, ó Deus, de todos os males. Guarda a nossa casa, guarda, ó Deus, a nossa família de toda doença e de toda enfermidade. Que dias melhores o Senhor possa trazer sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. É o que nós te pedimos, ó Deus, te louvando, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos
chegando ao final deste culto. Eu quero convidar os irmãos a se assentarem e assim, querido, com oração silenciosa, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e juntos encerrarmos o culto desta noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, que você possa ficar na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.